Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2012 estudando nas lições na revista da CPAD o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja de Cristo. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 10, Sofonias, o juízo vindouro. Nós temos aí como texto áureo Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Aqui Jesus se refere então ao período da grande tribulação, quando Satanás assumirá aí o governo da terra e vai ser-lhe dado grande poder para fazer grandes sinais, grandes prodígios, e ele vai enganar as nações com esses sinais, com esses prodígios, e vai trazer após si muitos que são enganados durante esse período. Muitos pensarão, acreditarão cegamente que ele é o próprio Cristo. E também, antes, nos nossos dias, também há a advertência de Jesus para aqueles que também fazem grandes sinais, grandes prodígios e que servem a Satanás e não a Deus. Porque tudo que Deus faz, existe uma imitação de Satanás. Ele vem com o engano, ele vem com toda a astúcia e ele vem para trazer falsos ensinos. E como é que se descobre isso? Quando aqueles que ensinam contrariamente à palavra de Deus. Quando aqueles que, apesar de virem com sinais, prodígios, maravilhas, levam o povo para distante do que ensina realmente a palavra de Deus. E nós podemos ver principalmente que esses falsos profetas, falsos líderes que enganam as pessoas, eles detestam o batismo com o Espírito Santo. Eles não ensinam sobre o batismo com o Espírito Santo, não ministram o batismo com o Espírito Santo. A nossa verdade prática diz: no juízo vindouro, Deus há de julgar todos os moradores da terra de acordo com as obras de cada um. Então aqui citando o juízo final, onde todos terão que comparecer perante Deus e prestar contas daquilo que fizeram aqui na terra. Agora, para a igreja também existe no tribunal de Cristo aí um julgamento, não para salvação ou condenação, mas só dos salvos. Um julgamento também onde as obras terão grande valor nesse julgamento. Vamos à nossa leitura bíblica, que está aí em Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha.
Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Amém. Glória a Deus. Então, o dia do Senhor, principalmente este é o assunto da nossa lição de hoje, falando a respeito do castigo que está previsto para todo aquele que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que não se interessou por Deus, todo aquele que não se submeteu à vontade de Deus, à soberania de Deus, todo aquele que não temeu a Deus. Então aqui, no livro Sofonias, que nós vamos estudar hoje, existe aqui um castigo reservado para o mal, um castigo reservado para aquele que vive na prática do mal, daqueles que se esquecem de Deus, daqueles que perderam completamente o temor de Deus. Vamos ver aí um esboço rápido do livro de Sofonias. Nós temos aí a introdução, depois nós temos aí silêncio, o temível dia do Senhor, o julgamento do Senhor, o julgamento contra Judá e a chamada para o arrependimento. Depois, numa segunda parte, nós temos aí profecias contra as nações, os filisteus, os amonitas e moabitas, os etíopes, os assírios. E na terceira parte, julgamento de Jerusalém, os pecados de Jerusalém, a justiça divina contra Jerusalém, julgamento de toda a terra, salvação e o dia do Senhor, o remanescente restaurado e Jerusalém purificada, a alegria do povo com Deus, promessas a respeito da restauração final. Então, Sofonias, o profeta de Deus, o nome dele quer dizer aí, o Senhor esconde, é o esconderijo de Deus, falando exatamente sobre o juízo de Deus contra Israel, contra as nações, contra Jerusalém, né? E aí ele cita os assírios, ele cita todas as nações que existem, e ele fala desse esconderijo de Israel. Ele fala que Israel estará protegido, que esse juízo vem, mas que esse juízo vem para que haja um conserto, para que haja uma melhora na condição de intimidade entre Deus e o seu povo. Então ele fala aí de uma restauração de Israel, uma restauração final. Então sempre o juízo contra os ímpios é um juízo que extermina as cidades, os povos. E quando fala de juízo contra Israel, vem sempre uma palavra de consolo, de exortação, e esse juízo contra Israel vem sempre como aí uma correção para o povo de Israel, para que haja uma restauração desse povo, para que haja no futuro então uma salvação para esse povo, uma intimidade desse povo para com seu Deus. Sabemos que o profeta Sofonias era tataraneto do rei Ezequias. Então você veja aí pela genealogia, sempre quando a genealogia da pessoa leva a uma pessoa importante, então é citada essa genealogia. Quando a pessoa, o profeta, não tem aí parentes, né, que foram ou reis, ou grandes profetas, grandes líderes, então não é citada a genealogia. O profeta Sofonias profetizou aí, principalmente então no reinado do rei Josias, aí é uma data aproximada de 639 a 609 a.C. Josias foi aí o último dos reis que realmente tiveram um bom testemunho, fizeram um grande trabalho para Deus no período então do reinado de Judá, na parte de baixo de Israel. E nós podemos perceber que Sofonias morava em Jerusalém. Ele cita aí Jerusalém, né, e a topografia ali, as montanhas, os vales, e ele cita muita coisa dentro de Jerusalém, indicando que ele morava ali e conhecia bem aquele local. E como ele era parente do rei Ezequias, então ele tinha fácil acesso então ao
palácio do rei, ali a parte mais importante da cidade, acesso ali ao templo, aos lugares mais importantes que havia naquela cidade. Então suas profecias tanto eram para Jerusalém, para a região de Judá, como para todo Israel, embora a parte norte já tivesse sido invadida, destruída. Também as suas profecias eram para todas as outras nações. Se nós olharmos para os pecados citados por Sofonias da região aí de Judá, nós vamos ver então que ele começou a profetizar no início do reinado de Josias, porque mais para frente Josias destruiu os altares, então, queimou imagens e ele fez uma purificação realmente ali em Jerusalém e em toda a região de Judá e até na região norte de Israel. Então ele pegou ali a herança que Manassés e o seu filho Amon deixaram aquele local, aquela região. Foram perversos. O rei Manassés é citado como o pior rei que Judá já teve e o seu filho não ficou atrás. Então, período negro na história de Judá, no governo tanto de Manassés como do seu filho Amon. Quando entra Josias vem então com uma limpeza geral, uma purificação geral, destruindo ídolos, altares e fazendo a transformação em todo o sistema religioso de Israel. E nós sabemos que Josias, só após o seu 12º ano ali de reinado, é que ele foi tomar essas providências. Então, esses 12 anos aí que ele levou para tomar providências, o profeta Sofonias estava ali chamando a atenção e mostrando o juízo de Deus que haveria de vir sobre os pecados que toda aquela geração estava cometendo. E nós sabemos que depois, no 12º ano, ele começa a fazer uma purificação, aí destruindo os altares e tudo. Depois, 8 anos depois, ou seja, no 20º ano do seu governo, é que ele vai então fazer aí uma restauração do templo, e é quando é achada a palavra de Deus e eles se voltam então para o ensino do povo e uma total restauração do povo. É claro que isso não durou muito tempo, depois voltaram ao pecado novamente. Pelo que nós vemos, Sofonias foi importante e deve ter aí dado uma influência muito grande para que Josias se voltasse então para a palavra de Deus e promovesse toda essa purificação no sistema religioso de Israel. Nós sabemos que um profeta que mais se destacou na época de Sofonias foi Jeremias, que ainda alcançou esse período aí que Sofonias profetizava. Foi o início do ministério então de Jeremias. Então, em suma, o juízo que Sofonias pregou sobre ele é chamado aí o dia do Senhor, e nós sabemos que vinha tanto juízo, e nós sabemos que tanto vinha um juízo quase que imediato, porque aí 70 anos por aí já haveria aquele grande juízo de Deus sobre Israel e seriam levados cativos, como também fala aí da grande tribulação, período de juízos de Deus sobre toda a face da terra, sobre todas as nações.